Tem uma coisa que ninguém te conta sobre o luto. Não é sobre tristeza, não é só saudade. É como se o seu cérebro perdesse o GPS interno. Você sabe aonde você está fisicamente, mas por dentro tudo parece fora do lugar. De repente, as coisas mais simples, como levantar da cama, tomar um café, responder uma mensagem, viram tarefas pesadas. Você tenta seguir com a rotina, mas parece que tem uma névoa mental entre o que você pensa e o que você faz. E o pior, você começa a duvidar se algum dia você vai voltar a ser você mesmo. Se você já perdeu alguém que era parte da sua base emocional, então você sabe exatamente o que eu estou dizendo. E hoje eu quero te mostrar o que realmente acontece dentro do seu cérebro quando a perda bate. Mas não para te deixar mais sensível, mas para te dar clareza. Porque o que você está sentindo não é fraqueza, mas podemos chamar de reconfiguração. E quando você entende isso, o luto deixa de ser esse inimigo oculto, passa a ser algo que você atravessa com mais consciência, menos culpa e mais preparo. Deixa eu te contar uma cena real. Um pesquisador da Universidade do Colorado, que estudava a neurobiologia dos vínculos em animais, fez um experimento com ratinhos da pradaria. Esses bichinhos formam pares monogâmicos e eles se escolhem e permanecem juntos, dividindo o ninho e até cuidando um do outro. Porém, quando um deles perde o parceiro, o outro não apenas muda de comportamento, ele entra num estado que lembra uma depressão profunda. Ou seja, ele para de comer, ele evita interações sociais, ele permanece imóvel por longos períodos. Mas o que é mais impressionante é o que acontece no cérebro deles. Os circuitos de recompensa antes ativados pela presença do outro começam a falhar. É como se o cérebro tivesse bugado, porque aquilo que dava sentido aos estímulos não existe mais. E o que os cientistas viram ali é o que nós vivemos aqui. O nosso cérebro, ele também forma o que podemos denominar de mapa de vínculos. E quando alguém vai embora, seja por morte, separação ou abandono, esses mapas colapsam. Ela também é neurológica. E o mais louco é que seu cérebro ele tenta resistir à ideia da perda. Ele continua buscando inconscientemente por sinais da presença da pessoa. Talvez por isso você tenha ouvido a voz dela em algum lugar, ou sentido o cheiro do perfume, mesmo com a casa vazia, ou olhando para a porta esperando que ela entrasse. É o seu sistema nervoso tentando recalibrar a realidade. É a parte mais primitiva do cérebro, aquela que cuida da sua sobrevivência, tentando entender onde foi parar o afeto que regulava o seu mundo interno. E é por isso que você sente que você perdeu o centro, porque de certa forma, perdeu mesmo. A neurocientista Mary Frances O'Connor, uma das maiores especialistas do mundo em luto e cérebro, descobriu algo muito semelhante em humanos. Ela afirma que os cérebros de pessoas emocionalmente conectadas criam representações neurais compartilhadas, uma espécie de mapa eterno onde a outra pessoa vive dentro de nós. Esses mapas envolvem áreas como o sistema de recompensa, a memória, os neurônios espelho e o núcleo accumbens. Quando perdemos alguém, essas redes entram em curto. O cérebro ele continua esperando o som da voz, o toque, o gesto conhecido. É por isso que você sente como se o seu corpo ainda estivesse procurando pela presença, mesmo sabendo racionalmente que ela se foi. E a ausência cria um conflito entre o que o cérebro espera e o que a realidade entrega. Segundo O'Connor, o luto é literalmente o cérebro tentando aprender uma nova verdade, a de que a presença virou ausência. Mas aqui vem a parte mais importante e talvez mais esperançosa de tudo isso. Seu cérebro também é capaz de se reorganizar. E essa fase nebulosa, onde tudo parece sem forma, não é o fim. É o início de uma fase de neuroplasticidade intensa, onde o sistema começa a construir novos caminhos para reorganizar suas memórias, suas emoções e até os seus hábitos. É um processo que leva um tempo e você precisa acolher essa fase. À medida que você compreende isso com mais profundidade, o caminho da dor vai se tornando menos resistente e você sente que você tem mais amparo interno para atravessar esse processo. Fica comigo até o final desse vídeo porque aqui você vai descobrir como que o cérebro interpreta a ausência como uma ameaça real, por que a dor da perda ela ativa os mesmos circuitos da dor física e o que são os circuitos do luto e como eles podem ser modulados.
E mais importante, como ajudar o seu cérebro a sair do colapso para um estado de reorganização emocional. E isso não é só para quem está vivendo luto agora. É para qualquer pessoa que já perdeu algo importante. Um relacionamento, um pai, uma mãe, um projeto de vida, uma amizade que era a base importante na vida. O luto não é só sobre morte. É sobre o que acontece dentro de nós depois de grandes rupturas. Quando você entende como o cérebro reage à perda, você para de se culpar, para de lutar contra o que você sente. Começa a se refazer com mais consciência, com mais equilíbrio e coragem emocional. Esse vídeo não é sobre superar a perda, é sobre entender o que acontece por trás da sua dor, para que você tenha finalmente as ferramentas para atravessá-la com mais presença e se reconstruir. Vamos começar com uma pergunta. Você sabe o que mais confunde quem está passando por um luto? É que parece que a dor não tem lógica. Um dia você acorda e parece estar tudo ok. No outro, um cheiro, uma frase, uma música, e você desaba sem aviso. Você tenta seguir com a vida, ir trabalhar, conversar com as pessoas, mas por dentro parece que está tudo fora do lugar, como se você tivesse sido desconectada de algo essencial para você. E agora está tentando viver no modo manual, ter que pensar para fazer tudo que antes fluía naturalmente, onde até respirar exige esforço. E nada funciona como antes. Essa instabilidade emocional não é frescura, não é drama. É uma desorganização neurológica real. O pior é que, enquanto você tenta superar o luto, lá fora o mundo continua girando. O sorveteiro vendendo seus picolés, o entregador buzinando com pressa, o pessoal do trabalho cobrando prazos, as redes sociais cheias de risadas, filtros, frases prontas, e você ali tentando funcionar, mas sentindo que o seu mundo não tem mais cor. Como se todo mundo estivesse seguindo, menos você. As pessoas esperam que você volte ao normal. Você precisa seguir em frente, dizem pra você. Mas o que elas não sabem é que o seu normal foi embora junto com o que você perdeu. O nome disso é ruptura de pertencimento emocional. E ela tem efeitos práticos, diários, silenciosos. Você acorda mais cansado, mesmo dormindo. Sua memória falha. Esquece coisas simples, perde prazos, confunde horários, você se irrita mais fácil ou então fica apático. Nada parece urgente nem prazeroso. Comer vira uma tarefa e trabalhar vira um fardo. Você se cobra por não estar conseguindo produzir, mas você não sabe como sair desse estado. E no fundo, você começa a se perguntar, será que isso vai passar algum dia? Por que tudo ficou tão difícil de sentir, de viver? Será que alguém consegue perceber o que está acontecendo aqui dentro? Então essas são algumas perguntas que você pode estar se fazendo. E esse é o problema que quase ninguém nomeia. O luto, ele desorganiza a sua percepção de você mesmo. Além de você sofrer pela ausência da pessoa, você sofre porque você perdeu a versão de você que existia com aquela pessoa. A identidade que vocês compartilhavam, os rituais, a rotina, os códigos invisíveis de afeto, aquela segurança que você sentia, e até no silêncio entre vocês. E isso bagunça tudo. Porque o cérebro humano, ele não lida bem com lacunas. E ele foi feito para completar padrões, antecipar, prever. Mas no luto, tudo que ele tenta prever falha. A ausência não tem padrão, ela é imprevisível. E isso gera um tipo de loop interno, onde você tenta entender o que aconteceu, relembrar momentos, achar explicações, como se tentando consertar um buraco que não fecha. E aí você entra num ciclo sutil de evitar sentir ou evitar viver. Tem dias que você se distrai, finge que tá tudo bem, se joga no trabalho, tenta ocupar cada minuto. Outros dias você se isola, se cala, não consegue explicar nem para si mesmo o que você tá sentindo. E aí vem a culpa, aquela culpa sutil, corrosiva. Será que eu tô esquecendo? Será que eu tô sentindo demais? Será que eu tô sentindo de menos? Será que eu tô respeitando o luto do jeito certo? Essa autocobrança constante também te esgota e te prende num lugar onde você não sente liberdade para sentir e também não sente força para você se movimentar. E tem mais uma camada que pouca gente enxerga. A perda, ela mexe com a sua capacidade de tomar decisões. Então, você começa a adiar escolhas importantes, você tem dificuldade de planejar o futuro, tudo parece incerto porque, de certa forma, o que aconteceu quebrou a sua confiança de que as coisas são seguras, estáveis, previsíveis. O luto, ele abala a base da sua narrativa interna, que é aquela história invisível que você conta
para você mesma sobre o que viria depois, o que fazia sentido ou sobre o que era importante. Significa que até o seu senso de direção, propósito, seu senso de identidade, ele é impactado. E quando essa história quebra, né, o cérebro entra em colapso narrativo. E aí você sente aquela sensação esquisita de estar vivendo, mas não pertencendo mais. De estar presente, mas meio fora do próprio corpo. De rir com as pessoas, mas por dentro você ainda está travado num outro tempo. E se você está sentindo tudo isso, não é porque você não está superando. É porque o seu cérebro está ainda tentando encontrar um novo mapa. É como se você tivesse sido jogado ali nesse processo de reorganização, tentando decifrar emoções, lidar com reações estranhas, manter a aparência, seguir com as obrigações, enquanto dentro de você tudo parece estar em obra. Com entulho, poeira, sabe? Partes faltando. E é por isso que a dor do luto ela é tão difícil de explicar. Porque ela não é só tristeza, ela é confusão, ela é fragmentação. É um sistema tentando recalcular uma rota sem saber direito para onde ir. E aqui tá a verdade que poucas pessoas têm coragem de dizer. O luto, ele não se cura. Ele se integra. Mas isso só acontece quando você entende o que de fato está acontecendo dentro da sua mente. Porque senão você corre o risco de se perder na dor. Passar anos repetindo os mesmos padrões, os mesmos pensamentos, as mesmas travas, sem perceber que o seu cérebro ele ficou preso naquele ponto de quebra. Como se não tivesse autorização interna para reconstruir. E é exatamente aqui que eu quero te levar no próximo bloco. Você vai entender como que o cérebro ele responde fisicamente e quimicamente à perda de alguém. Quais as áreas são afetadas? Por que você sente o que você sente? E o que é possível fazer? Não para apagar a dor, mas para você reconstruir uma nova base de comando emocional. O luto ele não é o fim da linha, mas ele pode ser o fim de uma versão sua que você não precisa mais carregar sozinho. A gente vai falar de neurociência, mas de um jeito que vai fazer sentido para você, para sua rotina e para sua história. E o que vem agora é a parte mais importante. Agora que você já entendeu porque o luto parece tão confuso por dentro, chegou a hora da gente colocar luz onde falta explicação. Porque quando você entende o que está acontecendo no seu cérebro, a dor continua existindo. Sim, mas ela ganha contorno. E quando a dor tem contorno, ela para de te dominar. Vamos começar pelo que você precisa saber primeiro. O cérebro humano, ele odeia a perda, não por capricho, mas porque biologicamente vínculo é sobrevivência. Então, desde os tempos mais antigos, estar perto de alguém significava muito mais segurança, significava mais cuidado, significava mais proteção. Então, nosso cérebro ele foi moldado com sistemas altamente especializados para criar, para manter, para proteger laços afetivos. E isso acontece de forma muito mais física do que você imagina. O cérebro, ele constrói mapas de presença. Isso mesmo. Então, toda vez que você convive com alguém com frequência, uma mãe, um parceiro, um amigo íntimo, seu cérebro registra padrões dessa pessoa. Então, a voz dela, o cheiro, a forma de andar, os gestos, os horários em que vocês se falavam, esses dados, eles vão sendo processados. E aos poucos o cérebro ele constrói o que os neurocientistas chamam de representação neural do outro. É como se aquela pessoa passasse a ocupar um espaço interno em você. E aí vem o ponto-chave. Quando essa pessoa vai embora, o espaço continua existindo, mas agora ele está vazio. E isso gera um curto-circuito nos sistemas de previsão e recompensa do cérebro. A O'Connor descreve o luto como uma reconfiguração mental forçada, algo que atinge não só a emoção, mas a cognição, a fisiologia e até a identidade. Por isso que ela afirma que o luto é o preço que pagamos por amar. Essa frase diz tudo. Só sofre profundamente quem amou verdadeiramente. E é esse amor que transforma a ausência em uma força poderosa de reorganização interna, quando acolhido com consciência. E por que a dor é tão aguda? Porque ela é real. Inclusive, a neurociência já comprovou que a dor da perda ativa o mesmo circuito da dor física. Quando você sente dor emocional intensa, como a de uma separação ou morte, o seu cérebro aciona as mesmas áreas envolvidas quando você se machuca fisicamente. O córtex cingulado anterior e a ínsula são duas dessas regiões, ou seja, o seu cérebro interpreta a ausência como um ferimento e responde do mesmo jeito, com dor, confusão e uma tentativa desesperada de curar aquela ruptura. E o que mais acontece no cérebro enlutado? O seu circuito de recompensa desregula. Sabe aquela sensação de prazer
motivação ou bem-estar que a gente sente quando a gente está perto de alguém que a gente ama, ela vem da ativação do chamado circuito de recompensa, que envolvem estruturas como o núcleo accumbens e o hipotálamo, e também o sistema dopaminérgico. Quando você perde alguém, esse circuito colapsa. Então, a dopamina, que é o neurotransmissor ligado à motivação e ao desejo, despenca. É por isso que tudo perde a graça, que você sente apatia. Então, as coisas que antes te animavam agora parecem neutras, distantes, sem sentido. O córtex pré-frontal, que comanda o seu foco, a sua tomada de decisão, planejamento, ele também entra em modo de baixa atividade, como se estivesse embaçado, fora do ar temporariamente, dando espaço para áreas mais emocionais dominarem. Por isso que durante o luto é tão difícil manter constância, lembrar de compromissos ou tomar decisões importantes. Você está literalmente com o seu centro de comando executivo funcionando com menor capacidade. E além da tristeza, é comum também sentir ansiedade, irritação, insônia ou sensação de alerta constante. Isso acontece porque o sistema de alerta, o sistema límbico, especialmente a amígdala cerebral, ela fica hiperativada. Ela percebe a perda como uma ameaça e ela entra em modo de vigilância. É como se o seu corpo estivesse esperando o pior, mesmo sem perceber. Então é nesse ponto que a Mary Frances O'Connor, ela traz uma explicação poderosa. O luto é um processo cerebral de reaprender o mundo sem aquela pessoa. Não é algo que você supera, é algo que o cérebro precisa recalibrar. Então você reconstruiu anos de previsibilidade emocional, de rotina, de afeto, e agora o cérebro ele precisa desfazer esses caminhos e construir novos. Esse processo ele demanda energia cognitiva, reorganização neural e tempo. Por isso que você se sente confuso, cansado, instável. Então não é fraqueza, é uma neuroadaptação. E agora vem a parte mais importante. Nada disso significa que você está falhando, significa que seu cérebro está tentando se adaptar. Esse processo é chamado de neuroplasticidade emocional. É a luz no fim do processo. Ou seja, o cérebro, apesar da dor, ele é capaz de se reorganizar, construir novos circuitos, reinterpretar memórias e criar novas estruturas internas para lidar com a ausência. Mas isso não acontece automaticamente. Depende de tempo, de estímulo e principalmente de consciência. Pensa no seu cérebro como uma casa. Durante anos você construiu um cômodo inteiro dedicado àquela pessoa, como se fosse uma obra interna invisível, em um lugar que te trazia segurança, sentido. A perda repentina é como se aquele cômodo desabasse de uma hora para outra. Ficam os escombros, os vazios, fios soltos. E por um tempo é normal você não saber por onde andar nessa casa. É normal você se perder nos próprios pensamentos, bater em paredes internas que antes nem existiam. Mas é aqui que está a esperança real. A neuroplasticidade é como se fosse um pedreiro silencioso que vai dia após dia reconstruindo os alicerces. Só que ele precisa de 3 coisas. Primeiro, que você não abandone a casa. Segundo, que você aceite que o novo cômodo nunca será igual ao antigo. E terceiro, que você permita novas experiências começarem a ocupar espaços. Mas tem um ponto delicado aqui e ele pode mudar tudo. Se você não respeita esse novo processo, se você tenta reconstruir correndo, do mesmo jeito que era antes, ou se você evita encarar o que desabou, você corre o risco de travar a obra. E aí o cérebro ele paralisa, como se ele dissesse: se eu não posso reconstruir com segurança, então é melhor nem mexer. Quando você se prende a tentativas de voltar ao normal, se isola completamente ou tenta ignorar a dor, você corre o risco de interromper a reorganização cerebral. E é aí que surgem sintomas persistentes, como ansiedade crônica, depressão, bloqueios emocionais, baixa motivação. Porque o cérebro, ele congelou naquele ponto de perda. E ele parou de criar caminhos, né? Parou de criar novos caminhos. Então, quando você sente que aquela saudade não passa, que o seu foco sumiu, que a sua motivação evaporou, isso não é uma fraqueza, mas é a fase de reorganização interna que está em andamento. O luto, ele é neuroquímico, ele é estrutural, mas ele também é plástico. E ele pode sim se transformar. Na próxima parte, eu vou te mostrar como ajudar o seu cérebro nesse processo. Então, uma técnica simples, mas profundamente embasada, que facilita a reorganização emocional mesmo quando a dor ainda está presente. O nome dessa técnica é técnica da âncora interna progressiva. Essa técnica ela foi criada para 3 objetivos: reduzir a desorganização interna causada pela ausência da pessoa que se foi, reativar circuitos de presença sem depender da memória emocional que só machuca,
e fortalecer o córtex pré-frontal com uma nova rotina de reconexão segura. Você vai entender exatamente como isso funciona e como que a gente vai aplicar passo a passo. Então você vai precisar de 3 elementos simples. Um objeto físico pequeno que represente segurança, pode ser uma pedra, pode ser uma pulseira, pode ser um chaveiro. Você vai precisar de um local neutro e seguro onde você possa sentar por 3 minutos, sem pressa, sem distrações. E terceiro, um papel ou um AP de notas com umas perguntas fixadas lá que você vai repetir todos os dias. Então esses são os 3 elementos que a gente vai precisar. E agora, como que funcionam as etapas? Você vai tocar intencionalmente por 30 segundos o objeto escolhido na sua mão dominante. Você vai pressioná-lo suavemente. Você vai repetir 3 vezes sentindo a textura, o peso, a temperatura. Esse estímulo físico simples vai ativar o sistema sensorial e ajudar a cortar o ciclo de ruminância mental. Isso vai enviar um sinal para o seu cérebro de que você está aqui no agora. A segunda fase é a fase de realinhamento, que vai durar 1 minuto. Então, em voz alta ou mentalmente, você vai dizer a frase: a ausência existe, mas a minha presença ainda está aqui. Repita isso devagar, 3 vezes. Essa frase é o ponto de ruptura do circuito do seu desamparo. E ela dá nome ao que dói, mas também ela lembra ao cérebro que há uma base interna ainda viva. A terceira etapa é a pergunta de retorno, que também tem 1 minuto. Então você vai abrir o seu papel ou o seu app e responder essa pergunta fixa todo dia. O que eu preciso sustentar em mim, mesmo sem o que se foi? Pode ser uma palavra, pode ser uma memória boa, uma habilidade que você herdou dessa pessoa ou até um sentimento que você quer manter. Esse exercício de autoescuta fortalece o pré-frontal e te ajuda a criar novas redes associativas, reduzindo o vazio. E a etapa 4 é a respiração de fechamento, que tem a duração de 30 segundos. Então você vai soltar o objeto, colocar as suas 2 mãos no peito, respirar fundo 3 vezes e dizer: essa presença agora é minha. Pronto, você ancorou seu estado emocional num ponto seguro que parte de dentro de você e não da ausência. Vamos pensar aqui em um ponto de vista de um exemplo prático. Então imagina que tem uma moça que ela se chama Carla, ela tem 36 anos e ela perdeu a mãe há 3 meses. Ela voltou ao trabalho, mas tudo parece automático. Então ela chora sozinha no carro, ela evita encontrar os amigos, sente culpa por ainda estar tão mal, e aos poucos ela começa a praticar a técnica da âncora interna progressiva. Então ela escolhe como objeto uma correntinha que era da mãe. Então todos os dias, antes de sair de casa, ela segura essa corrente, faz a respiração e responde a pergunta no bloco de notas do celular. No início, a resposta era sempre parecida, né? Preciso sustentar a calma que ela me passava. Preciso lembrar que posso cuidar de mim. Mas depois de 2 semanas, algo muda. Ela percebe que ela não está mais evitando tantos encontros. Ela sente a dor, mas agora com borda. Ela não está mais perdida dentro da ausência. Ela começou a reorganizar a sua presença no mundo, pouco a pouco. Use essa técnica sempre nos mesmos horários, antes de você sair para o trabalho, ou então após você escovar os dentes, à noite, no intervalo do almoço. O cérebro ele responde melhor à neuroplasticidade quando há repetição temporal. Isso reforça a segurança interna. E por que que funciona? Porque ao ancorar uma presença interna com repetição, você ativa a regra dos circuitos de neurosobrevivência. Então, tudo que é repetido com segurança e intenção vira mapa novo. E a dor da ausência, ela começa a ser transformada em uma nova arquitetura de afeto. Não como um substituto da pessoa, mas como um novo espaço dentro de você que honra, reorganiza e reconstrói. Essa técnica, ela não exige força emocional, ela só exige compromisso com pequenos passos. E isso você consegue. Então, hoje, eu te mostrei o que acontece por dentro. Como os circuitos de dor e vínculos se sobrecarregam, por que a sua motivação some, o seu foco falha e a sua energia oscila. E o mais importante é que existe um caminho de reorganização passo a passo. Você aprendeu uma técnica prática, a âncora interna progressiva, e entendeu como usar o corpo, a respiração e a escrita. E a presença para recuperar um novo eixo de segurança emocional, sem ignorar a dor, mas sem ficar preso nela. E se tudo isso te tocou, te esclareceu ou te deu um fôlego para seguir mais um dia, então a minha tarefa aqui foi cumprida. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Luto, ele não se supera, o luto ele se atravessa. E ninguém atravessa o luto de um jeito só. Por isso, eu quero te convidar para continuar essa jornada aqui comigo. Aqui no canal você encontra vídeos sobre como você pode se reconectar com o seu foco, recuperar a sua motivação,
lidar com a ansiedade e reorganizar o seu sistema de autocomando emocional. E se você quer dar o próximo passo de forma guiada, consciente, e mais profunda, eu mesma escrevi o e-book do Caos à Calma, um guia completo com técnicas, áudios e exercícios que vão te ajudar a sair desse estado de paralisia emocional e voltar a ter clareza, força e direção. O link está na descrição, baixe agora e comece por você. Sem pressão, sem culpa, só com a sua consciência voltada para a sua evolução. E agora um último convite. Se este conteúdo fez sentido, comenta aqui embaixo com a frase "Eu vou me refazer de dentro para fora". Esse é o seu compromisso com você mesmo ou com você mesmo. E é também a forma de você mostrar para o YouTube que esse conteúdo importa, que a gente precisa falar sobre luto com seriedade, ciência e acolhimento. Se você sentiu que alguém que você ama também precisa ouvir isso, envie esse vídeo. Você pode ser o ponto de apoio que essa pessoa estava esperando. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Toda semana tem vídeo novo com conteúdo profundo, acessível e transformador para te ajudar a treinar a sua mente, regular as suas emoções e viver com mais presença. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, lembra, a sua mente pode ser o seu refúgio ou a sua prisão. Você escolhe em qual direção vai reconstruí-la.